Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 59, o objeto de conhecimento, porcentagens, problemas que envolvam cálculo de percentuais sucessivos. E o detalhamento, problemas percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Muito bem, vamos falar sobre porcentagem e sobre a utilização delas na educação financeira. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta aí, vamos para a aula. E para iniciar a nossa aula, eu preparei um VTzinho aí que nós vamos assistir para dar contexto ao nosso objeto de conhecimento de hoje. Janiel foi a uma loja de calçados em busca de um novo par de tênis e encontrou um modelo que lhe agradou, com preço marcado em R$100. Ao se dirigir ao caixa para efetuar o pagamento, o vendedor apresentou duas opções: pagar à vista ou via Pix com um desconto de 10%, ou parcelar em 2 vezes no cartão de crédito. No entanto, Janiel decidiu propor algo diferente. Ele sugeriu aumentar o valor inicial em 50% e depois aplicar um desconto de 50%. Se o vendedor aceitasse essa proposta, quanto Janiel pagaria? A. Um valor superior a R$100. B. O mesmo valor, R$100. C. Um valor menor do que o desconto de 10%. Pois bem, temos aí essa pergunta, né? Janiel vai pagar mais, o mesmo valor ou um valor menor do que o desconto sugerido pelo vendedor. E aí nós vamos entender agora o conceito de desconto. Desconto é uma redução no preço de um produto ou serviço, comumente expresso em termos de uma porcentagem do preço original. Então, para determinar o preço final, nós temos que pegar o preço original menos o desconto. Mas geralmente esse desconto ele está associado ao preço, original, ou seja, a uma porcentagem em cima do preço original. E aí nós vamos falar da taxa de desconto. A taxa de desconto é a porcentagem pela qual o preço original é reduzido para calcular o preço final após o desconto. Então, se eu quiser determinar a taxa, eu vou pegar e, para calcular a taxa de maneira mais rápida, basta pegar o valor original, e aí eu vou subtrair de 1. Então, vai ser 1 menos a porcentagem, beleza? Então, o 1 representa o 100% menos a porcentagem. Tranquilo? Essa vai ser a taxa. E agora nós vamos voltar à nossa pergunta inicial. Se o vendedor aceitasse a proposta, Janiel pagaria mais, menos ou pagaria o mesmo valor ou um valor menor do que 10%. E aí nós vamos pensar o seguinte: qual é a proposta de Janiel mesmo? O valor do tênis é R$100, certo? Vamos pensar primeiro na proposta do vendedor. Se ele tiver 10% de desconto, ou seja, 10% de 100, então é 10 de 100%, 10% de desconto, vezes o valor original, que é 100. Então, ele vai ter um valor de R$10 de desconto, ou seja, o desconto é de R$10. Então, na proposta do vendedor, vai ser 100 menos 10 e o vendedor vai pagar, o Janiel irá pagar R$90, certo? R$90 é o valor que ele vai pagar. Muito bem, mas se o vendedor aceitar a proposta dele, ele vai pagar um valor superior, menor ou igual a 100. Vamos lá, ó. A lógica do Janiel era o seguinte: o valor do tênis é R$100, certo? Então, no primeiro momento, ele vai ter um aumento
vai aumentar 50% do valor. Muito bem. Então, aumentando 50% de 100, ou seja, a metade, então vai ser 100 mais 50. Logo, ele vai ter um valor de 150. Ou R$150, certo? Então, após o aumento, o valor é de R$150. Porém, agora, o vendedor, segundo a proposta de Janiel, deverá retirar 50% do novo valor. Ou seja, é 150, ele vai te diminuir, né? Vai ter um desconto de 50%. E 50% é a metade. E quanto que é a metade de 150? A metade de 150 é 75. Ou seja, se o vendedor aceitasse, Janiel iria pagar ao final R$75. E a partir dessa informação, nós podemos concluir que ele vai pagar um valor superior? Não. Ele vai pagar o mesmo valor? Também não. Ele vai pagar um valor menor do que o valor de 10% de desconto? Corretamente, ele vai pagar um valor menor. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, apesar dessa ideia contextualizada, né, nós podemos seguir agora no nosso conteúdo. Olha aí, ele diz assim, ó, uma loja está oferecendo um desconto de 15% em todos os seus produtos. Se uma camisa custa R$25, quanto custará após o desconto? Então, aqui nós vamos ter que pensar o seguinte. Primeiro, vamos calcular o valor do desconto, né? Então, calculando o valor do desconto, nós temos o seguinte, que 15% de R$25. E aí, quanto que equivale 15%? Quanto equivale 15%? Eu tenho que lembrar que é a mesma coisa que 15 dividido por 100, certo? E dividir por 10, por 100, 1 por 1000, significa que eu vou andar com a vírgula para frente do número a quantidade de zeros. Então, se a vírgula estava aqui, quando ela não aparece, ela está atrás do último número inteiro, e eu tenho 2 zeros no denominador, vou andar 1, 2. Ou seja, 15% é a mesma coisa que 0,15, certo? E agora é só multiplicar 0,15 vezes 25. Então, fazendo esse cálculo, o desconto é de R$ 3,75. Só que ele quer saber o valor da camisa após o desconto. Então, agora nós vamos subtrair o valor. Então, vou pegar o preço final, vai ser o preço original menos o desconto. Então, 25 menos 3,75, o valor final é de R$ 21,25. Certo? Tranquilo? Professor, tem como fazer isso na calculadora? Tem, ó. Vamos pegar aqui a calculadora para nos ajudar. Então, observe como seria o cálculo na calculadora. Ó, primeiro, eu tenho que lembrar que 15% é 0,15, certo? Então, eu vou pegar o valor de R$ 25 vezes 0,15, que é 15%. Nós temos aqui R$ 3,75. Esse é o valor do desconto. E aí, como é que eu faço agora? Eu pego 25 menos 3,75, que nós vamos obter R$ 21,25, ou seja, R$ 21,25, certo? Essa é uma das formas de calcular o desconto. Tem uma também que é muito mais rápido. Como seria essa, professor? Nesse mesmo exemplo, ó, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar, sempre que eu quero calcular o desconto, eu vou pegar, o desconto vai ser 1 menos o percentual na forma decimal, ou seja, 0,15, porque é 15%, tá bom? Ou então, posso até fazer assim, ó, 100% menos 15%.
Beleza? Então, 100% menos 15%, também eu posso fazer essa ideia. 1 menos 0,15. Aqui vai dar 0,85. Tudo bem? Aqui vai dar 85%, que é a mesma coisa que 0,85. E agora o que é que eu faço? O preço final vai ser exatamente quem? 25 vezes o percentual que eu encontrei, a taxa que eu encontrei, que é 0,85. Quando eu fizer esse produto, o preço final vai ser exatamente R$ 21,25. Observe comigo na calculadora. Então, ó, pegando aqui a nossa calculadora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor, preço original, que é 25, certo? Vezes a taxa, que é de 0,85. Então, 0,85. Nós vamos obter R$ 21,25. Tranquilo até aí? De boa? Então, essa também é uma das formas de se calcular. Então, aqui nós podemos concluir que, portanto, a camiseta custará R$ 21,25 após 15% de desconto. Beleza? Vamos aqui a um segundo exemplo. Charles, um revendedor de carros usados, possui um Ford Ka em janeiro de 2023, avaliado em R$ 56.000. Em julho do mesmo ano, o valor do carro havia depreciado 8%. Qual seria o valor do carro em julho? Ou seja, nós vamos ter aqui uma depreciação, né? Quando a gente vê essa palavra depreciação, significa que esse item, esse bem, está perdendo valor. E aqui ele vai ter um valor de 8% do valor original. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, vamos agora resolver esse problema. Então, primeiro, né, nós vamos calcular o valor da depreciação do carro. Como? 8% de 56 mil. Então, eu lembro o seguinte, o que é que significa 8%, gente? 8%. Eu tenho que lembrar o que isso significa. Significa que é 8 dividido por 100. Tá, e depois disso, professor, eu tenho que lembrar da divisão por 100, por 10 e por 1000. O que acontece? Eu vou escrever o número e vou olhar para a vírgula que está após ao número. Sempre quando é um número inteiro, significa que ela está após o último número, certo? E ela vai andar 2 vezes para frente. Então, 1, 2. Professor, eu não estou vendo, esse número não existe. Então, por isso, você completa com zeros. Então, nós vamos ter aqui o seguinte número. 8% é a mesma coisa que 0,08. Tudo bem? Então, eu vou calcular 0,08 de 56 mil. Então, fazendo essa conta, 0,08 de 56 mil, nós vamos obter quanto? R$ 4.480. Esse vai ser o valor da depreciação, ou seja, o valor que o carro vai perder. Tudo bem? Tranquilo até aí? Professor, como é que ia ficar na calculadora? Calculadora de novo. Ó, vou pegar o valor, 56 mil, e vou multiplicar por 8%. Então, é 0,08. Então, nós vamos obter o valor de R$ 4.480. Beleza? Tudo bem. E agora, professor, nós vamos calcular o preço do carro. Então, em seguida, subtraímos o valor da depreciação do valor original do carro em janeiro para obter o valor do carro em julho. Então, o valor do carro em julho vai ser o valor original, que em janeiro, menos a depreciação. Então, 56 mil menos 4.480, nós vamos obter um valor de R$ 51.520. Ou seja, lá no mês de julho,
o valor do carro é exatamente de R$ 51.520, certo? Professor, dava para calcular daquela outra forma? Dava. É sempre a mesma ideia. Eu vou pegar, primeiro entender, né? O desconto vai ser 100%. Como é desconto, eu vou tirar a taxa, menos 8%. Então, 100 menos 8 é igual a 92, certo? Ou seja, 92 é a mesma coisa que 0,92. Então, se eu multiplicar o valor do carro pelo valor de 0,92, que é, ou seja, o desconto de 8%, nós vamos obter exatamente o valor de R$ 51.520. Pega a calculadora para ver. Então, vamos trazer aqui a nossa calculadora novamente. Então, temos aqui a nossa calculadora. Vou posicionar bem aqui. Então, vamos pegar aqui a nossa calculadora e fazer esse cálculo. Então, é 56.000 vezes 0,92. Então, nós vamos obter exatamente R$ 51.520. Então, ó, temos aqui o valor exato do desconto. Tudo bem? Tranquilo? Professor, eu posso usar isso sempre? Posso. Pode usar sempre. Então, portanto, né? Vamos concluir aqui. Portanto, o valor do carro em julho, após a depreciação, será de R$ 51.520. Beleza? Então, vamos a mais um exemplo. Diz assim, ó, em uma padaria, uma torta custa R$ 180. Porém, comprada via aplicativo de desconto, ela passa a custar R$ 136,80. Qual foi o percentual de desconto empregado na compra pelo aplicativo? Então, agora o nosso cálculo é diferente, né? Eu quero saber quanto eu vou ter de desconto, qual foi o percentual de desconto. E aí, professor, o que eu faço? Nós vamos fazer o seguinte. Para calcular o percentual de desconto empregado na compra pelo aplicativo, podemos seguir os seguintes passos. Primeiro, determinar o valor de desconto. Como? Vou pegar o preço original menos o preço com desconto. Então, fazendo essa conta, nós vamos ter o seguinte: R$ 180 menos R$ 136,80, nós vamos ter um desconto de R$ 43,20. Esse é o valor do desconto. Só que a questão quer saber quantos % teve de desconto nessa compra. Então, vamos lá. Ó. Em seguida, para calcular o percentual de desconto em relação ao preço original, nós vamos fazer o seguinte. O percentual de desconto vai ser o desconto dividido pelo preço original vezes 100. Então, vai ser o desconto dividido pelo preço original vezes 100. Tudo bem? Então, tá. Então, quanto foi de desconto? R$ 43,20. Qual era o valor original? R$ 180. Quando eu fizer essa conta aqui, ó, vai me dar um número decimal. E esse número decimal eu vou multiplicar por 100. Então, isso aqui vai dar 0,24, beleza? Então, 0,24 vezes 100 me dá um percentual de desconto de 24%. Ou seja, o percentual de desconto nessa compra foi de aproximadamente 24%. Tudo bem? Professor, dá para fazer na calculadora? Dá. Só que aqui na calculadora a gente vai ter uma outra dica, mas o cálculo é o mesmo. A gente pode fazer assim, ó, vamos fazer no mesmo cálculo.
Qual era o valor do desconto? R$ 43,20, dividido pelo valor original, que é 180. 180, que dá 0,24, vezes, então eu vou pegar 0,24 e multiplicar por 100, porque ele quer em porcentagem. Nós vamos obter 24%. Uma outra forma de fazer essa operação era o seguinte, já dava para fazer um pouco mais direto. Como, professor? Eu posso pegar o valor com desconto, R$ 136,80, e dividir pelo valor original, que é R$ 180. Nós vamos obter 0,76. Beleza. Vezes 100%. Então, é 0,76 vezes 100%. Então, eu estou pagando 76% do valor. Só que aí eu tiro 100. Então, 76 menos 100, nós vamos obter 24. Ou seja, aqui está negativo, mas é 24%. Tudo bem? Então, essa também é uma forma de calcular utilizando a calculadora. Beleza? Tranquilo? Então, eu sempre posso estar fazendo esses cálculos utilizando a calculadora. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Preparei mais um VT de uma questão contextualizada. Eu quero que a gente observe bem o vídeo e responda a pergunta final. Jussara está precisando comprar livros didáticos e decidiu pesquisar os preços em 3 livrarias. Vejamos algumas cotações obtidas. Na livraria A, o preço é R$ 400, e se for via Pix ou à vista, terá 15% de desconto do valor. Na livraria B, o preço é R$ 450, e se for via Pix ou à vista, terá 20% de desconto do valor. Na livraria C, o preço é de R$ 390, e se for via Pix ou à vista, terá 10% de desconto do valor. Qual das livrarias é mais interessante para a Jussara fazer a sua compra? Muito bem, lembrando que ela vai pagar à vista, certo? Ela vai pagar à vista. Então, qual seria a livraria mais interessante para a Jussara fazer essa compra? Beleza? Então, acompanhe comigo na tela. Então, vamos pensar no preço de cada uma dessas livrarias, né? E ver quanto que vai ficar após aplicar o desconto. Então, ó, na livraria A, a gente sabe que vai ser o preço original menos o desconto. Então, vai ser 15% de 400. Nós sabemos que 15% é a mesma coisa que 0,15 vezes 400. Ou seja, ela vai ter um desconto, fazendo esse produto, de 0,15 por 400, ela vai ter um desconto aqui de R$ 60, certo? Então, na livraria A, qual seria o valor, né, do preço? Qual seria o preço final? Seria R$ 400 menos R$ 60, que nós vamos obter R$ 340. Então, se ela pagar à vista na livraria A, ela vai ter um desconto de 340, ela vai pagar ao final R$ 340. Ok. Vamos na livraria B, né? A livraria B, ela oferece, novamente a gente vai calcular o preço original menos o desconto, né? O preço final. Ela oferece um desconto de 20%, porém, o preço dos livros lá é de R$ 450. E aí eu tenho que lembrar, ó, 20%, gente. 20% significa, né? Isso aqui, 20% significa que é 20 dividido por 100. Que eu vou andar 2 vezes com a vírgula para frente. Então vai ficar vírgula 20. Não existe esse número, então a gente vai usar 0,20. Beleza? Então, 20% é a mesma coisa que 0,20. Fazendo o produto de 0,20 por 450, ela vai obter
um desconto de R$ 90. Ok, professor, o desconto é de R$ 90. E aí, é mais interessante? A outra teve o desconto de R$ 60. Aqui o desconto é maior. Porém, a gente precisa ver o preço final. Então, 450 menos 90, nós vamos obter aqui R$ 360. Então, na livraria B, pagando à vista, ela vai pagar o valor de R$ 360. E, por fim, na livraria C, o que acontece lá? O preço do livro é R$ 390. Só que aí nós temos 10% de desconto. Então, o preço final vai ser o preço original menos 10%. Calculando 10% de 390, nós sabemos que 10% é a mesma coisa que 0,10 vezes 390. Correto? Então, o preço final, o preço original, menos o desconto vai ser de R$ 39. 390 menos R$ 39, nós vamos ter aqui um valor de R$ 351. Ora, observe agora, vamos fazer o comparativo, né? Fazendo o comparativo, a livraria A ela vai pagar à vista R$ 340. Na livraria B, ela vai pagar R$ 360. Na livraria C, ela vai pagar R$ 351. Se você é a Jussara e tem o dinheiro para pagar à vista, em quais dessas livrarias você compraria? Claro que é na letra A, né? Porque, apesar, quando a gente fez o cálculo, o desconto na livraria B foi de 90 e na livraria A foi de 60, apesar do desconto ser menor, mas os preços originais são maiores, ou seja, o da livraria B é maior do que o da livraria A. Então, apesar de ter um desconto menor, o valor ainda seria menor, né, na livraria A. E isso, às vezes, a gente é pego de surpresa, né, quando a gente vai em uma loja, comparar preço. Então, eu sempre tenho que ver o preço final. Então, portanto, assim é mais interessante para a Jussara comprar na livraria A, onde o preço final é menor. Observe que aqui, nós tivemos um exemplo prático de como devemos nos comportar, né, quando vamos fazer cotação de preço. Porque, às vezes, a gente se empolga com o valor do desconto e aí não se preocupa com o valor final, né? Porque na livraria B, o valor do desconto era 20% e na A era 15%. Porém, o preço original na livraria B era maior do que na livraria A, que não, né, se ela vai pagar à vista, não compensaria. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula sobre desconto. Espero que tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.